Olá, meus caros amigos do programa Segurança na TV, pela TV das Artes. Estamos aqui hoje na Secretaria de Segurança Pública e no comando da GCM, entrevistando o novo comandante-geral da GCM, Oliveira. Oliveira assumiu agora dia 1º de janeiro de 2025 e vai nos trazer um pouco da experiência dele no comando, mas ele vai poder esmiuçar um pouquinho, porque ele já esteve aqui um pouco na questão do comando, em outras épocas. Então ele vai falar um pouquinho para todos nós, para que todos vocês, nossos telespectadores, possam verificar o trabalho que vem sido executado pela GCM de Embu das Artes aqui em nosso município. Oliveira, primeiro é um prazer imenso estar aqui contigo e eu gostaria que você inicialmente falasse um pouco da sua trajetória lá no passado e aí falasse dessa nova etapa, vamos assim dizer, em que você, dia 1º de janeiro de 2025, pegou, né, o comando e está fazendo as questões aí do dia 1º para frente. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da entrevista. Para mim é uma honra e um privilégio assistir algumas das entrevistas que tem no canal e realmente é um veículo de comunicação importantíssimo. Como perguntou, entrei aqui na Guarda de Embu em 2011. Na época, o comandante Dirceu era o comandante. Para nós foi um professor, ensinou bastante, tanto para mim quanto para os demais, essa questão principalmente de comandar uma corporação. Todavia, a gente só entende as proporções, as dificuldades, quando a gente tem que passar por ela. Assumi minha primeira vez no comando da Guarda de Embu das Artes em 2021, 21 e 22, saí em dezembro de 22. E agora, reassumi em 25, essa troca política administrativa, um novo prefeito, uma reestruturação de toda a prefeitura. E também tive o privilégio de ser convidado pelo atual prefeito para assumir o cargo de comandante. E nós tentaremos, dentro das possibilidades, manter aquela mesma filosofia de trabalho. Um policiamento mais próximo da população, um policiamento mais de visibilidade também, de locais estratégicos. Nós entendemos que a segurança pública, agindo só na criminalidade, quando ela já acontece, é um modelo ultrapassado, que não surte efeito. Na verdade, a gente só chega no local quando muitas das vezes não tem mais nem necessidade da nossa presença ali, a não ser por uma questão mais documental. E percebemos também na prática que esse trabalho mais aproximado com a população, um trabalho mais preventivo também, ele surte mais efeito e nós colhemos mais frutos com isso. Existe também uma solicitação na nova gestão para retomar algumas questões que ficaram no passado, como um policiamento ostensivo no Parque Riso, que não deixa de ser também um policiamento de aproximação, igual eu comentei contigo, e retornar esse policiamento também na Praça das Artes, né? Então, agora, todos os finais de semana e feriado, que é quando nós recebemos os nossos turistas, não que não venham nos outros dias, mas onde o centro histórico ele é fechado somente para essa questão mais turística mesmo, nós teremos esse policiamento ostensivo a pé na região, das 6 da manhã às 17 horas. Justamente para evitar pequenos delitos, até para um suporte para os turistas que não conhecem a região, que precisam de alguma orientação mais direcionada também, não só de segurança, né, mas vendo alguém fardado, alguém uniformizado, eles entendem que é alguém que eles podem confiar e receber uma informação mais fidedigna daquelas pessoas. Então, a primeiro modo, esse é o tipo de trabalho que nós faremos. Acreditamos que isso terá efeito, até porque em outras forças policiais foi feito, né? Então, muita coisa, nós, sim, partimos do pressuposto de fazer algo novo, algo que seja realmente inovador, mas a gente não pode parar para querer ser referência naquilo que ninguém nunca fez, sendo que algo que já foi feito deu muito certo. Não só em outras forças, como aqui também no passado, na própria Guarda de Embu das Artes, surtiu efeito. Eu lembro quando eu entrei lá em 2011, repito, na gestão do nosso comandante Dirceu, depois do comandante Rio, do comandante Viana, existia esse trabalho. Então, agora a gente vai retomar por entender essa importância. Nós temos algumas fragmentações dentro da Guarda Municipal, mas não são fragmentações de cunho de não se falar. São fragmentações
de especializações. Nós temos hoje o que nós chamamos de convencional, são as viaturas que atendem às ocorrências mais genéricas, e nós temos os especializados, que hoje é o Maria da Penha, que é uma demanda até via fórum, nós temos o GAC, que é o Grupamento de Ação com Cães, temos a Romucan e temos a Ronda Escolar. Então, a ronda escolar ela é sazonal, né? Quando nós temos o período escolar, elas funcionam. Quando esse efetivo ele é absorvido na tropa para atender as outras demandas. Estamos aí nesse começo de gestão, nós temos algumas dificuldades iniciais de entender o processo, muito embora, repito, a gente já tenha sido comandante, o Rildo, que hoje está subcomandante, também já foi comandante, já foi subcomandante, só que os tempos são diferentes. Não só numa questão criminal, mas também numa questão político-administrativa. Não só cenário municipal, assim como cenário federal, que, querendo ou não, ele acaba repercutindo no resto de todos os trabalhos. Nós brincamos, até falamos que uma dívida constitucional que a Guarda Municipal tem é o zelo pelos bens, serviços e instalações. Então, nós temos o orgulho e o privilégio de dizer que, de janeiro até aqui, nós tivemos pouquíssimas ocorrências impróprios municipais, de furto, de roubo, enfim, o que nos deixa bastante tranquilos nesta parte. Mas a gente também não pode negligenciar que a Guarda Municipal ela deixou de ser somente isso, até por uma questão até legal, 13022. Ontem nós tivemos um entendimento do próprio STF de uma ação mais ampla da Guarda Municipal, mas acho que isso é tema para um outro dia, que amplia um pouco mais, e também é algo que a gente vai ter que entender até onde essa ampliação foi feita. Exato, e vai ter que aguardar também, né, alguns passos, né, porque toda a decisão judicial, ela também necessita de um tempo para ver o que vai ser no âmbito federal para os âmbitos estaduais e municipais. Né? A decisão ela é tomada, mas os efeitos dessa decisão são efeitos que são, vamos dizer, tênues no princípio, e eles vão sendo colocados passo a passo. Né? Você falou das especialidades, você falou uma questão muito importante, que é a questão do preventivo, né? Que é uma coisa que a população, às vezes, tem uma certa dificuldade. Por que aquela viatura está ali? Ou por que aquelas pessoas estão andando a pé, como você citou? Né? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. E não. A questão que a população e nossos internautas precisam entender é que, às vezes, o papel não é que algo aconteceu, mas é exatamente o evitar que algo venha a ocorrer. Né? O ser humano é muito visual. Né? E o fato desta postura preventiva do GCM fardado, andando a pé, ou mesmo de carro, ou mesmo uma viatura parada, ou mesmo a viatura móvel, né? Dá uma sensação a quem não deseja, né, que aquela viatura ou aquela instituição lá esteja, o receio de praticar o que ela estava pensando em fazer. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso é muito importante e muito interessante para as pessoas, porque as pessoas, quando às vezes me abordam, falam: o que está acontecendo? Às vezes não está acontecendo nada, né? Apenas, então, somente a presença de um GCM e mais nada. Né? Mas o ser humano, de uma certa maneira, ele vê uma viatura, alguma coisa está acontecendo. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso. É justamente por nós conversamos no começo da entrevista, na verdade, que eu explanei. Existe ainda aquela cultura da presença da segurança pública, seja Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, estar no local porque aconteceu algo. Então, essa filosofia de trabalho ela foi praticada a nível Brasil há muitos anos. Então, vamos tirar de 64 a 86 o período ou militar ou ditadura, enfim, como as pessoas quiserem classificar esse período, era uma questão de 86 para frente, era trabalhado assim.
Então, eu esperava o crime acontecer, aí tinha a ligação para o 190 ou para o 153, pagava-se essa ocorrência, a viatura era deslocada para aquele local. Então, alguns estudos foram feitos. Na verdade, uma metodologia japonesa foi trazida para o Brasil, implantada primeiramente na Polícia Militar, o que é natural em âmbito nacional, porque é a polícia ostensiva que tem um número maior no que tange efetivo e até mesmo numa atuação maior em cenário nacional. E foi feito lá, que chamava-se Polícia Comunitária, entenderam isso, que a necessidade de eu prevenir esses delitos. Como que nós trabalhamos hoje? Nós fazemos uma operação que chama Operação Embu Mais Seguro. Então, nós destinamos algumas equipes para estarem fazendo ponto de visibilidade. Uns chamam de estreitamento de via, outros chamam de bloqueio, mas, na verdade, nós chamamos de visibilidade, nos pontos que, neste momento, nós temos maior índice de cadastro de ocorrência. Por que eu friso o cadastro de ocorrência? Tem muitas pessoas que referem, mas no meu bairro roubaram 7 vezes só o mês passado. Mas se ninguém fez BO, essa informação dificilmente chega para as forças de segurança pública. Então, nós vamos priorizar os trabalhos ostensivos nos locais, a priori, que têm maior demanda. Então, nós estamos parando esses efetivos em horários distintos, até mesmo porque, assim como nós estudamos a criminalidade, existe um estudo adverso também, de lá para cá. Nós chamamos de inteligência e contra-inteligência. Então, em pontos estratégicos e horários distintos, nós posicionamos o nosso efetivo para isso. Primeiro, para uma sensação de segurança. Pô, comandante, sensação de segurança e segurança é coisa distinta. Estudos comprovam que a presença de uma viatura por 15 minutos em uma determinada região, ela traz uma segurança para aquele local de cerca de 1h30 a 2 horas. Por que eu afirmo isso baseado nesses estudos? Quem vai roubar, quem vai furtar, geralmente ele não sai de casa, vou furtar ali, vou... Não, ele vai estudar a região, geralmente é um local que ele passa com maior frequência, sabe onde tem viatura, sabe onde tem uma base, sabe onde tem tal coisa, então ele vai agir naquelas outras regiões. Se ele vai agir num ponto de ônibus, ele vê uma viatura, ele não vai voltar ali naquele dia. Por quê? Ele não sabe quanto tempo vai ficar. Ele quer otimizar também o tempo dele. Então, seria presunçoso da minha parte falar assim, Junqueira, nós vamos acabar com o crime em Embu das Artes. Infelizmente, a gente não vai conseguir isso. Na verdade, cidade nenhuma, nível nacional, conseguiu acabar. Reduziram? Muitas reduziram, sim. E com trabalhos de prevenção, de estar no local antes que aconteça. Repito, muitas vezes a gente chega só para fazer a parte documental. Então, tudo que aconteceu, seja violento, menos violento, mais psicológico, mais físico, já aconteceu. Então, a gente tem que prevenir isso. Então, é por isso que algumas pessoas te perguntam, por que eles estão ali? Porque alguns estudos foram feitos naquela região, algumas demandas via CONSEG, algumas demandas via associação de moradores chegam para a gente, algumas informações via delegacia que nos passam o registro das ocorrências, também temos uma parceria legal com a Polícia Militar que nos passam as ligações via 190, então o trabalho é feito em cima dessas informações. Então nós trabalhamos assim hoje, a prevenção pautada, né, na prevenção, cuidando daquilo que é nosso, por essência, mas também entendendo que não adianta eu olhar o físico, enquanto estrutura física, e a minha população, que para mim é o maior bem do município, se eu for falar bem, serviço e instalação, o maior bem que eu tenho hoje é a vida do cidadão imbuense. Então seria para mim fácil e cômodo eu falar, não, mas a Guarda Municipal só cuida disso aqui. Na verdade, já há muitos anos não. É um entendimento arcaico e um entendimento, na verdade, é muito limitado eu falar que essa é a única função da Guarda Municipal. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, respondeu perfeitamente. E assim, a sua agora atuação no comando, já pela segunda vez, então, ele tem algumas questões bem claras e precisas, né? Essa questão da prevenção, essa questão do patrimônio público, que, inclusive... desde já lhe parabenizo, porque eu tenho visitado alguns órgãos públicos e eu tenho visto, né, GCM mais presente, mais atuante, então já lhe parabenizo por essa ação. E com relação a outras questões e ao comando em si, a forma que vocês estão trabalhando em comunhão com o secretário, fala um pouquinho sobre esse trabalho. GCM, comando da GCM,
secretário de Segurança Pública e governo? Fragmentamos de duas maneiras. Primeiro, do comando para baixo, pensando numa questão mais organizacional mesmo. Então, sobre os parabéns, eu repasso para a minha corporação. Por quê? É claro que a gente traça um trabalho, traça umas estratégias, mas para a gente é mais confortável porque nós não lidamos diretamente com a população, dentro da nossa sala, que é aqui onde nós estamos conversando hoje. Então, um trabalho é feito pelo subcomandante, pelos inspetores e principalmente pelos agentes que você vê na rua. Com toda certeza, você não me viu na rua ainda, mas a presença dos agentes na rua, ela faz parte, sim, de um trabalho que tem que ser continuado. E eu repito, se lá na ponta não tivesse o mesmo comprometimento e o mesmo profissionalismo que nós temos, poderíamos traçar a melhor estratégia aqui, mas não chegaria. Então, na verdade, os parabéns aceito e repasso, porque, na verdade, é um trabalho feito de maneira contínua. Quanto ao secretário, o secretário, muito embora ele seja a guarda municipal, e para a gente isso é muito bom, né? Não que os demais não sejam, mas para nós é muito bom porque é uma vivência dentro da guarda municipal, nós sabemos que a Secretaria de Segurança Pública não é só a guarda municipal. Então, a segurança pública ela é desde uma iluminação pública, desde de um próprio público que tem um mato ali na frente, que tem que fazer uma estratégia, então isso tudo ele tem que ver também, passar para as demais secretarias. Sabemos que locais que são mais mal cuidados, mais abandonados, enfim, eles estão mais propensos aos mais tipos de ilicitude, de furto, roubo, estupro, enfim. Então, esse é o trabalho do secretário. Para nós, existe um facilitador muito grande com essa gestão do nosso secretário que está agora, porque ele conhece a nossa realidade e ele dá muita autonomia para o nosso trabalho. Nós traçamos as estratégias, ele traz, eu não vou também falar que não existe, mas a Guarda Municipal ela é subordinada diretamente ao prefeito, assim como a Polícia Militar é ao governador, assim como a Polícia Federal é ao presidente, é uma questão estrutural. Então, algumas demandas, elas vêm sim, politicamente dizendo, e aí o secretário repassa para a gente, mas nós temos aquela autonomia para trabalhar aquela informação dentro do policiamento e atender da melhor maneira possível. Não estou dizendo que ela não seja atendida, estou dizendo que chega uma determinação de atendimento sem uma determinação de metodologia de atendimento. Então, existe um objetivo a ser chegado, mas nós temos essa autonomia e essa liberdade. Então, nós temos um facilitador muito grande com o secretário por conta disso. Entendemos também que tem muito mais demandas do que só a Guarda Municipal. Entendemos também que, às vezes, ele não está presente como pessoa física, mas as ligações elas são constantes justamente para isso, para a gente poder otimizar o trabalho da segurança pública enquanto operacional, o trabalho da segurança pública enquanto política. Porque, eu repito, o trabalho político ele existe. Né? Não estou falando que eu defendo a administração pública, eu defendo os interesses políticos da administração pública dentro de uma legislação feita pela Câmara Municipal. Então, aquela legislação vigente a gente tem que fazer ser aplicada. Não deixa de ser um trabalho político também. Sim. Então, essas questões vêm para nós, via secretaria, nós devolvemos para ele a aplicabilidade daquela solicitação. Quando não dá para atender, nós explicamos o porquê, e aí ele repassa para outra secretaria. Às vezes chega para nós uma demanda, ô secretário, essa demanda aqui é demanda do trânsito, essa é da fiscalização, nós podemos apoiar sim, mas não compete à Guarda Municipal. E nós temos esse facilitador. Né? Então, isso ajuda muito para que vocês consigam ver mais os agentes em mais locais, atendendo mais ocorrências justamente por essa demanda. Oliveira, primeiramente, queria agradecer demais essa entrevista. A gente fica muito feliz, em primeiro lugar, por você ter assumido novamente o comando. Em segundo lugar, por nós estarmos visualizando o trabalho que você disse ali na ponta, né? E o que você precisar, a gente pode compartilhar de informações, porque assim, é assim que se faz segurança pública, compartilhando sempre informações fidedignas, como você bem salientou, para que nós possamos ter uma segurança pública mais próxima da ideal. O que você falou é uma verdade, óbvio, nós não vamos acabar com a criminalidade. A gente não tem, por mais que queremos, por mais que
seja o ideal, a gente não tem um agente público na segurança por pessoa. Então hoje, a gente precisa, inclusive, da ajuda das pessoas, né? Da contribuição da sociedade civil. E essa contribuição precisa ser real e efetiva. Então, primeiro eu queria agradecer demais e queria que você deixasse aí um recado, um apelo ou uma colocação para a sociedade civil, nesse sentido. No sentido de estar mais presente, participar mais dessa questão que precisa existir. Sociedade civil, forças de segurança pública e, no caso aqui, GCM. A gente poderia até usar a parte da Constituição onde fala que a segurança é um dever de todos e uma obrigação também, na verdade. Mas vamos deixar isso um pouco de lado. Na verdade, para a população civil, a ajuda de vocês é mais importante do que alguns imaginam. Até porque quem conhece o bairro de vocês são vocês. Estou em Budas Artes trabalhando há 14 anos, alguns estão aqui há 22 anos. É indiscutível que nós conhecemos fisicamente todos os bairros, mas as coisas acontecem quando nós não estamos lá. Então, essas informações elas têm que chegar quando nós não estamos lá. Porque quando nós chegamos para aqueles que são incomodados pelo barulho, o barulho é desligado. Para aqueles que se incomodam com a criminalidade, seja tráfico de drogas, seja furto, quando nós chegamos, geralmente aquilo não está acontecendo. Então, a informação de vocês para nós é muito importante. Repito, quem conhece o bairro são vocês, quem conhece a rotina do bairro são vocês. Quando acontece coisa diferente da rotina, vocês percebem antes do que nós. E o principal, existe um trabalho do Conselho aqui do Budas Artes, que chama-se Vizinhança Segura. Salvo engano esse nome, se estiver errado, vocês me desculpem. Mas por que eu digo que é muito importante? Porque quem está sendo roubado não consegue ligar. Quem liga é o vizinho, quem liga é alguém que está passando. Então, esse cuidado também com quem está do lado de vocês, entendendo a rotina do vizinho de vocês, isso não é fofoca, eu entender o que acontece com o meu vizinho. Mas se eu sei que ele chega de manhã sozinho, ele está chegando com 2 pessoas, é estranho. Então, muitas informações, muitas ocorrências que nós pegamos, que são vinculadas tanto nas redes sociais, quanto em grupo de WhatsApp, é porque as informações chegaram pela população. Dificilmente a gente vai estar passando na hora que o crime está acontecendo. Então, quando a população está realmente do lado da segurança pública, trazendo informações, trazendo para a gente subterfúgios, para que a gente possa fazer um trabalho mais aproximado, entendendo essa aproximação, entendendo que abordagens, às vezes, são necessárias. Por que eu fui abordado? Às vezes, o carro parecia com alguma característica de algum que foi denunciado, às vezes é um veículo que dificilmente passa naquele local, às vezes o vizinho ligou porque aquele carro nunca parou naquele local. Então, as abordagens elas também fazem parte da aproximação da segurança pública para com os munícipes. A gente está sempre à disposição, a gente precisa do apoio da população, sim, para as mais diversas ocorrências, das mais simples às mais complexas. Eu não lembro de nenhuma que tenha tido um desfecho proveitoso, que não tenha vindo de uma denúncia via população, seja ela inicial, seja ela de continuidade. O que é uma de continuidade? A gente pega a pessoa, mas não sabe onde ela escondeu o material, não sabe aonde que ela se esconde, não sabe para onde que ela leva. Então, as informações de continuidade também são muito importantes. Se no meio de uma ocorrência vocês identificarem que aquela pessoa é, sim, o autor, o coautor, nós temos o telefone para vocês ligarem, para vocês estarem passando essas informações. Porque hoje, Junqueira, em Budas Artes, nós temos mais de 300 mil habitantes. Muito mais, sem contar as áreas de invasão. E nós temos 215 agentes que estão nas ruas diariamente. Se eu for dividir em plantões e em equipes, infelizmente, eu não consigo chegar nem próximo a 1 a cada 50 mil, né? Pensando em atuação. Eu falo isso na população flutuante também. Se eu pego um final de semana aí, passa de 1 milhão de pessoas que circulam naquele nosso centro histórico e região de Embu das Artes. Então, se a população não nos ajudar a trabalhar mesmo, a trazer informação mesmo, fica muito complicado. E, repito, entender que, às vezes, o trânsito causado por uma ação ela é necessária, não é o intuito, mas é necessário. Às vezes, uma abordagem a você, a um parente, a um amigo, ela é necessária. É claro que a abordagem é uma coisa que a gente fala, a cortesia ela jamais vai comprometer a valentia. Não é porque eu tenho que abordar que eu não tenho que ser educado. Então, mesmo para isso, nós precisamos da ajuda da população. Se tiver alguma divergência, alguma informação que eles queiram trazer, a gente está sempre disposto a ouvir todos e tentar minimamente dar um retorno.
do que foi feito, por que foi feito ou por que não foi feito. Eu lembro de ti lá de 2011, quando não consegue. Então, os consegues são muito importantes também para trazer essas informações para nós. Temos o do centro, temos o da periferia, então eles são atuantes e eles trazem informações muito importantes, sim. Mas, comandante, eu não faço parte de um consegue, só via consegue. Não, repito, pode ser via um 53 também, pode ser com os telefones que nós temos também para estar fazendo a denúncia. Eu vou pedir para depois, para que você deixe no link, por gentileza, porque são 3 que nós utilizamos. Então, às vezes, a população liga num, não atende, liga no outro, e liga no outro. Até nos desculpem, por de vez ou outra, demorar no atendimento, mas entendam que se eu pego um final de semana, as ligações elas extrapolam a minha capacidade de atendimento física mesmo para cadastrar aquela ocorrência. Então, é mais por uma questão de demanda mesmo. Tá? É claro que esse processo está sendo otimizado, mas, como você falou da população, peço essa paciência nesse primeiro momento. Pode ser que daqui a alguns anos, quando estiver assistindo esse vídeo, isso já tenha sido normalizado, né? E justamente só vai demonstrar que um trabalho ele foi identificado, uma necessidade, foi trabalhada e surtiu um efeito. Se não, aí daqui a alguns anos a gente conversa sobre isso também. Oliveira, primeiro, obrigado pela entrevista e qualquer coisa, a gente está à disposição. Um abraço forte a todos e nos vemos em breve.